dia, boa tarde, a depender do horário que você estiver fazendo o seu acesso, ou até mesmo boa noite. Gostaria de, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, convidar vocês que onde vocês estivessem mesmo antes de falar, feche seus olhinhos para que venhamos fazer uma oração pedindo a Deus para nos abençoar nesse momento. Vamos lá? Querido Deus e bom Pai, nessa hora eu queria lhe pedir que, por favor, o Senhor abençoe esses alunos que vão estar assistindo esse vídeo. Abençoe também seus familiares, meu Deus, em nome de Jesus. Queridos, o objetivo é corrigir a atividade do livro que eu havia passado para vocês. Vamos começar falando um pouco sobre o pecado, onde neste capítulo nós estudamos a descrição do pecado e por que Adão e Eva pecaram, né, quais foram as consequências que eles receberam do pecado. E vamos lá. Aí tem uma palavra central que diz assim: pecado é. Pecado é o quê? De acordo com Romanos 1,18, pecado é algo terrível, mal impiedoso, né? Alguma coisa nociva ou prejudicial. Em Gênesis 15:16 diz que pecado é maldade no sentido de culpa moral, resultante de uma vida sem regras. Em Provérbios 8:36 diz que pecado é errar o caminho ou errar o alvo. Inclui o conceito de cometer um erro deliberadamente, quer dizer, um erro constante. Com constante, você está cometendo o mesmo erro. Em 1 Coríntios 6:9 diz que pecado é injustiça no sentido amplo, ou é a transgressão da lei. Aqui mais embaixo está pedindo para você analisar essa tabela aí. Primeiro tem uma causa e tem um efeito. Está longe da presença de Deus e da árvore da vida. Qual foi a causa? Doenças físicas, o envelhecimento e a morte. Fumar. Se eu sei que eu não posso fumar e vou e fumo, o que é que acontece? Eu tenho um risco maior de desenvolver um câncer ou outras doenças, não é? Ficar com sono o dia todo. Por que eu fico com sono o dia todo? Porque eu dormi pouco. Mentir ou falar dos outros. Por quê? Porque eu não mereço a confiança da pessoa. Desobedecer a Deus, ter ciúme dos outros e irar-se com ele. Aí eu vou odiar, não é? A tendência é odiar ou até mesmo matar. Quando você não estudar na prova, para fazer uma prova, o que acontece? Você tira notas baixas. Pais perdem a confiança nos filhos. Por que os pais perdem a confiança nos filhos? Porque, infelizmente, não é? Os filhos, eles não fazem por merecer a confiança dos pais. Então, tudo isso acontece porque eu não quero seguir as ordens, as orientações do meu pai e da minha mãe. Infelizmente, Adão e Eva não usaram apropriadamente sua liberdade e agiram com irresponsabilidade, né? Irresponsavelmente. Como precisaram tomar uma decisão? Né? Quando eles precisaram tomar uma decisão, eles agiram como pessoas irresponsáveis. Isso mostra que a liberdade teve um alto preço, tanto para Deus quanto para o casal. Aí tem um paralelo de um lado e do outro. Tem um paralelo que Deus, dizendo assim, que Deus ele poderia criar um casal de androides e um casal de seres humanos. Primeiro, o casal de androide. O casal de androide não seriam criaturas amorais, estariam programadas para simplesmente obedecer, não desfrutariam da liberdade. Como seres anormais ou amorais, não poderiam pecar, pois nunca desobedeceriam. E entre eles não existia um pecado. Vivendo sem pecado, não haveria necessidade de salvação. A outra parte. No caso, seriam criaturas morais, os seres humanos escolheriam obedecer ou desobedecer de acordo com a sua consciência e desfrutariam a liberdade. Como seres morais, poderiam pecar, pois teriam a chance de desobedecer. Assim, o pecado ia passar a existir. Por causa do pecado, nem todos seriam salvos, por sua escolha própria. E qual é a conclusão que a gente tira? A conclusão é que Deus poderia evitar o sofrimento, né? Ele poderia ter criado o androide, mas ele preferiu criar o ser humano porque ele deu a liberdade ao ser humano. E ele nos dá a liberdade. Agora, cabe a nós respondermos pela liberdade, pela decisão, né, que nós iremos tomar. Se for uma decisão boa,
vamos colher bons frutos. Mas se for uma decisão ruim, o que é que acontece? Nós vamos pagar, nós vamos responder pelas escolhas que certamente nós vamos fazer, que nós tomaremos para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Mateus, ele está totalmente desiludido e está triste, né? Ele está considerando-se o pior dos piores, né? O pior ser humano do universo. Ele passa por uma severa crise existencial e ela questionando os ensinamentos que aprendeu na infância, né? Então, vamos ver quais são as dificuldades de Mateus, o que é que ele apresenta, para a gente tentar resolver, tentar ajudar, né? O dilema de Mateus é: por quê? E como surgiu o pecado? Por quê? E como surgiu o pecado? Ele tem essa dúvida, vamos ajudar, né? Nós sabemos que o pecado ele surgiu através de Lúcifer, né? Quando Lúcifer, com o coração dele cheio de ódio, cheio de rancor, com o coração cheio de inveja, ele resolveu querer ser maior do que Deus. Então aí surgiu o pecado. Se Deus tinha poder para evitar o pecado, por que ele não o fez? Por que será, né? O Senhor criou seres livres, sem liberdade. Jamais eu e você poderíamos expressar o prazer de escolha, porque Deus nos criou livres. Então, assim, eu e você não teríamos o poder de escolher o que é certo e de escolher o errado, se Deus naquele momento banisse com o pecado. E esse negócio de pecado não é bem assim. Eu sou quase um anjo. Ele diz aqui que ele não é tão mau assim não, que ele é quase um santo, um anjinho que não comete pecado. E aí, quem é que não tem pecado? Eu tenho um bocado, você tem um bocado, seus pais, né? Seu pai, sua mãe, seus amigos, todos nós pecamos. Mas a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia na minha vida e na sua. É por isso que nós estamos aqui hoje, nós somos vivos pela misericórdia de Deus. E ele diz que às vezes ele se sente tão mal, tão triste, e nessas horas ele não sabe o que fazer. E vamos ajudar. Quem é que não se sente mal? Quem é que não se sente triste com a vida de pecado, né? que leva, com as dificuldades, com os problemas que tem? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que Jesus, ele morreu na cruz, e é a nossa única esperança. A nossa única esperança hoje nesse mundo é a esperança em Cristo Jesus. E aí a gente termina a correção dessa atividade, mas antes eu gostaria que vocês atentassem para essa parte aqui, onde está pedindo para você valorizar, que diz que ter liberdade de escolha é pensar antes de agir, tomar boas decisões, seguir princípios, não fazer coisas por impulso, resistir à pressão do grupo. Olha, fazer o que seu pai e sua mãe te orientam, que às vezes a gente quer seguir o que o grupo de amigos que nós temos, nós queremos seguir o que eles fazem, mas às vezes o que eles fazem não é o correto, não é o certo, e o pai e mãe estão orientando e às vezes a gente não ouve. Nós temos que ouvir o conselho do pai e da mãe. E por último aqui diz como praticar. Essa prática aqui eu gostaria que vocês fizessem, e essa prática aqui que vai ficar no lugar da terceira nota do nosso bimestre. Veja bem, leia uma biografia ou assista a um filme com a história de alguém que você admira e que essa pessoa fez boas escolhas. Enumere 5 fatores que, em sua opinião, devemos levar em conta ou tomar uma decisão. Você vai ler, você vai assistir. Lê a história ou assistir o filme ou o documentário dessa pessoa. Você vai fazer um relatório do que você assistiu, do que você achou importante, e depois disso você vai enumerar 5 fatores que, em sua opinião, você achou pertinente quando ele tomou a decisão, quando ele fez a escolha dele. Tá certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos conversar novamente. Eu vou estar trazendo um tema assim, bastante interessante, bastante pertinente para a gente estar trabalhando com vocês, tá bom? Tchau, que Deus abençoe e lembre-se, fique em casa, tá certo? Tchauzinho, Deus abençoe cada um de vocês.